Oremos. Santo, 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 Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu excelso e poderoso nome. A ti, somente a ti, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Papaizinho, nesse momento, queremos meditar um pouco na tua palavra. Que os nossos corações, que os nossos ouvidos, que a nossa boca, nossa mente esteja voltada somente para ti. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que o poder da palavra possa encontrar guarida em nossos corações. E assim possamos sair daqui melhores do que como entramos, sentindo que o Senhor falou conosco. Não um mero mortal pecador, mas o teu Santo Espírito falando aos nossos corações. Continue conosco, perdoe os nossos pecados, aceita a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com o amor de Deus o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Para quem não me conhece, meu nome é Ivan. Estou aqui hoje convidado pelo Flávio, que estava escalado, e aí me convidou, porque ele não pôde estar, houve um imprevisto. E aí conversamos com a liderança e foi autorizado nós virmos aqui, deliciarmos com a palavra do Senhor. Que Deus continue agindo em nossas vidas, transformando nossos corações, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu queria meditar com vocês em um tema bastante interessante, que é tempo de se preparar. O título da mensagem de hoje é tempo de se preparar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na mensagem, porque a gente vai ler vários versos na Bíblia. Nós viemos aqui para estudar a Bíblia, não foi? Então é falar menos de mim ou nada de mim e mais do assim diz o Senhor. Eu acredito que assim a gente sai daqui mais alimentados. Eu creio que você saiu da sua casa com esse objetivo, adorar o Senhor e se alimentar da sua palavra aqui na igreja. Então, temos essa responsabilidade e vamos compartilhar com os irmãos aquilo que preparamos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Oh, querida, me permita. Segundo Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3. Verso 13 e verso 14. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 13 e verso 14. Eu vou estar usando aqui a versão nova versão internacional, NVI. Eu não sei qual é que está aí. Aqui é Almeida, revista atualizada. Eu vou ler aqui na NVI, nova versão internacional. Beleza? Então vai estar um pouco diferente do que está escrito aí. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 13 e 14. Amém? Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Por isso, amados, enquanto aguardai estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrado por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante de Deus. Que texto claro e objetivo para nós nessa noite. O apóstolo
nos dar uma certeza e um alerta. A certeza é de que esperamos um novo céu, uma nova terra, aonde habita a justiça. Amém? Essa é certeza. E o alerta está no quê? Enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrado por ele quem? Jesus. Por ele quem? Jesus. Em paz, sem mácula e livres diante dele. Isso exige preparo, certeza e preparo. Diante de tudo o que vemos e ouvimos, qual tem sido o seu projeto de vida? O que está no teu projeto de vida? O que você mais está ansioso para que aconteça? Qual é realmente o propósito da sua existência aqui nessa terra? É hora de refletirmos um pouco. Será que realmente acreditamos na bendita esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Como adventista do sétimo dia, esse ano eu fiz 25 anos de batizado. Me batizei dia 15 de abril de 2001. E eu sempre me pergunto, será que realmente eu estou atento à volta de Jesus? Será que tem alguma coisa roubando o meu tempo? Roubando a minha energia? Será que é importante a gente refletir um pouco nisso, irmãos? É muito importante. Como está a sua preparação? Como está a sua preparação? Muitas das vezes, queridos, nós pregamos como se Jesus estivesse voltando logo, mas vivemos como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Como descobrir isso? Quais são os nossos projetos, nossas metas, nossos objetivos? É dentro disso que eu queria trabalhar nessa noite. Enquanto muitas vezes não vigiamos de forma correta, o nosso inimigo está cada vez mais decidido em nos levar a termos o mesmo fim que ele. Se tem uma coisa que é certa, é que Satanás já está condenado. E os anjos que saíram do céu com ele já estão condenados. Mas qual é o objetivo dele? É não se queimar sozinho. Ele quer levar o máximo de pessoas que ele puder levar com ele. E pode ter certeza, eu e você estamos na lista dele. Infelizmente, é uma verdade. Nós estamos na mira do inimigo. E também estamos na mira do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma luta, queridos. É um grande conflito. É real. Satanás e seus anjos são reais. O grande conflito é real. A volta de Cristo é real. Quando eu falo nisso, eu penso muito no que está escrito no livro de Apocalipse, na Revelação, no capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Olha o que diz. Apocalipse 12, verso 12 diz: Sendo assim, celebrai, ó céus,
e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolarizado, nervoso, enraivado, decidido, obstinado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Está escrito. Resta pouco tempo. Agora você imagina quando foi escrito isso e quanto tempo se passou até hoje. Cada dia que passa é um dia mais perto de Jesus voltar. Aí eu pergunto, como está o seu preparativo, sua preparação? Queridos, o assunto é sério. O assunto é sério, o assunto é sério. E nós estamos parecendo que estamos dormindo. Nós estamos parecendo que estamos muito à vontade. Olhemos ao nosso redor, no cenário mundial, no cenário nacional, o nosso planeta, no cenário estadual, no cenário municipal. Ultimamente só se fala em duas coisas: quem vai ser o próximo presidente da República e quem é que vai ganhar a Copa do Mundo. Os crentes estão anestesiados, preocupados. Parece que esquecem que tem um legislador universal. Parece que esquece que o grande conflito já tem vencedor. A Copa do Mundo só dura um mês e pouco. Mas a eternidade, já diz, vai durar toda a eternidade. Eu fico pensando, se Jesus for voltar nos dias da Copa do Mundo, onde é que vai encontrar cada um de nós? Preste bastante atenção, irmãos. Satanás não está brincando. E nós muitas vezes brincamos. Brincamos de ser crente. Brincamos. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Eu disse que a gente ia ler bastante a Bíblia hoje. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. É um conselho do apóstolo Pedro para nós. É um conselho. Eu preparei esse sermão focado nas palavras do apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Olha o conselho. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Você conhece os seus pontos fracos ou o seu ponto fraco? Se você não conhece, apresse para conhecer. Porque Deus conhece o seu ponto fraco e não se engane, o inimigo também conhece. Por isso que nós precisamos vigiar, precisamos ficarmos atentos. Qual a área da sua vida mais suscetível que o inimigo possa atacar? Eu não posso falar por você, mas você pode falar por você. Se você não sabe e tem dúvida, peça ajuda ao Espírito Santo. Precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Queridos, nós podemos aprender de forma coletiva,
mas a aplicação, ela é individual. Por isso que nós temos que aprender a julgar menos e a nos preparar mais. Julgar menos e nos preparar mais. A melhor pregação do Evangelho, queridos, é o seu testemunho, é o meu testemunho. Por isso que nós precisamos julgar menos e preparar mais. Se tem dúvidas sobre alguém, vai até ela, procura, conversa, se abra, mostra a sua verdadeira preocupação. Porque a gente sabe separar quando alguém está preocupado e quando alguém só está querendo investigar a sua vida. Então, é o que a gente precisa fazer. Com o intuito de quê? Pastor Marcos dizia uma coisa, uma frase que eu nunca esqueço. Devemos estar preparados e preparando outros para a volta de Jesus. Essa tem que ser a nossa meta. Essa precisa ser a nossa meta. Queridos, tudo depende das nossas escolhas e das nossas decisões. Uma coisa eu tenho certeza, naquilo que eu posso fazer, Deus não fará por mim. Mas aquilo que é impossível para mim, Deus fará por mim. E muitas das vezes a gente fica jogando toda a responsabilidade para Deus. E não sabemos decidir e não sabemos escolher. Por isso que precisamos ficarmos atentos. Olha o que Deus disse, olha o que Jesus disse para Pedro. Esse mesmo Pedro que tem citado esses versos para nós aqui que nós estamos lendo. Olha o que Jesus disse para ele na sua escola doutrinária com Jesus Cristo. No finalzinho do ministério de Cristo, Mateus capítulo 26, verso 40 e 41. Mateus, verso 26, verso 40 e 41. Vocês me desculpem que eu vou lendo porque o relógio ele joga contra mim. Olha, mas Mateus 26, verso 40 e 41. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro. Jesus voltou, encontrou eles dormindo e questionou a Pedro. Ele foi direto para Pedro e disse assim: e então, não podes vigiar comigo durante uma só hora? Olha o verso 41, irmão, conhecido por todos nós. Vigiai e orai para que não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é? Eu pergunto para você, quando a gente começa a cometer erros sucessivos, um atrás do outro, qual é a desculpa nossa? Mas antes da carne é fraca, o que o texto diz? O espírito está pronto. E por que eu não uso o espírito? Porque é mais fácil inventar desculpa do que prevenir. Aconteceu isso com quem? Adão e Eva. Quando Deus voltou perguntando, cadê vocês? Senhor, tive medo. E qual foi a desculpa? A culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano. Nós aprendemos isso com os nossos pais. Por isso que Jesus foi cirúrgico nesse texto. Pedro, vigia, ore, dias difíceis estão vindo. O Espírito está pronto, Pedro. Utilize. Mas a carne é fraca. Eu pergunto para você, quando foi que isso se cumpriu na vida de Pedro? Não. Quando ele cortou a orelha do camarada. Entre ele negar. Chegaram para prender Jesus. Jesus tranquilo, Pedro levantou a faca. É o Salvador. Foi lá e... O que Jesus fez? Repreendeu ele na hora. Não é com faca,
Não é com facão que resolve as coisas, não. Quem com ferro fere. Jesus tinha acabado de dizer isso para ele. Vigie e ore, Pedro. A carne é fraca, Pedro. Use o Espírito. É tempo de clamarmos pela unção do Espírito Santo em nossa vida, igreja. Os 10 dias de oração foi fantástico. Irmãos, tem tanto material bom para a gente ler. Tanto material bom que a nossa igreja oferece. E a gente não tem tempo para estudar. Quantos estão estudando a lição da escola sabatina? Quantos estão fazendo o reavivado por sua promessa? Hoje o capítulo 36, encerramos 2 Crônicas. Vimos a história do rei Joacás, Joaquim, Ezequias. Amanhã começa o livro de Esdras. Agora eu pergunto, ler um capítulo por dia, está dando tempo? Na minha classe da escola sabatina, o professor fica triste. Porque são 3, 4 pessoas participando da escola sabatina numa igreja de 400 membros. Mas depois das 10h30 a igreja lota que não tem lugar para ninguém sentar. E se você perguntar, está se preparando para a volta de Jesus? Está todo mundo dizendo que está. Mas eu não posso fazer nada por eles. Eu tenho que dar meu testemunho. Eu tenho que fazer a minha parte. Jesus fez questão de olhar para Pedro e dizer, Pedro, vigia. E logo em seguida, foi o discípulo que cortou a orelha do soldado, do servo do sumo sacerdote? Não, foi Pedro. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje? Esquece o pregador. Não foca em mim, não, foca na palavra. Se Deus usou uma jumenta, Ele pode usar o Ivan também. Pode ter certeza disso. E mais uma coisa, ore. Ore por mim, para que eu viva o que eu estou pregando. Porque eu não sou melhor do que vocês em nada. Estamos no mesmo barco, aguardando o mesmo Senhor. E precisamos nos preparar. Não sabemos quando será nosso último suspiro. Não sabemos quando a porta da graça fechará. E nem quando Jesus voltará. Nós não sabemos, são 3 informações que nós não sabemos. Isso exige de nós total vigilância e preparo. Cada um no seu quadrado. Cada um nos seus 24 horas de vida, de dia. Cada um. Aprendemos de forma coletiva, mas a salvação é individual e a aplicação tem que ser também individual. O apóstolo Pedro sabia da urgência do preparo. Ele desejava que os eleitos do Senhor estivessem focados no que mais era importante, irmãos. O apóstolo Pedro sabia disso. Ele é um homem que foi convertido, um homem que aceitou o chamado: preparai as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Quer ver qual é o nosso principal objetivo? Vamos voltar lá para 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Agora nós vamos ler, no início do sermão nós lemos o 13 e o 14, agora nós vamos ler o 10, o 11 e o 12. Olha só que coisa interessante, irmãos. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. Tudo que você está juntando vai pegar fogo. Tudo. Tudo vai pegar fogo. Às vezes você está perdendo seu sono, seu tempo, preocupado com coisas. E Deus está preocupado com você.
com a sua qualidade de vida espiritual. E olha só o que ele diz. A terra toda, a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao quê, irmãos? Ao fogo. É isso. Você duvida? Olha o verso 11. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoa é necessária que sejamos? Que pergunta séria e importante para essa mensagem de hoje. A resposta está aí. Pessoas que vivem em santidade e piedade. Quarta-feira passada agora eu preguei no loteamento Mimoso. E eu preguei sobre família. Estudei um pouco sobre Josué 24:14. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu falei algo interessante ali. Tem um livro do Espírito de Profecia chamado Santificação. Dessa finurinha aqui, ó. É igual o grão de mostarda. Um dos mais finos, desse pouquinho aqui, ó. Quantos aqui já leu? Pouquíssimas pessoas. Irmãos, leia ele. Leia esse livro. Leia esse livro. Lembra do conselho do apóstolo Pedro? Santificação e piedade. O que é piedade? O que é santificação, irmãos? Leia que você vai descobrir, você vai entender o que eu estou falando. Eu não tenho tempo aqui para citar todos os textos que eu separei daquele livro. Quando terminou o culto na quarta-feira, vários irmãos me pediram: irmão, como é que eu acesso esse livro? Eu mostrei o aplicativo. Você pode baixar todos os livros de Ellen White, todas as meditações, e você pode separar, bloquear, preparar sermão, você pode fazer o que você quiser com eles. Disponível para qualquer pessoa. Porque hoje você pode ficar sem comer, mas sem celular você não fica. Então não é desculpa. Queridos, olha o verso 12. Aguardando, então, viver, como é que deve ser, como é que nós temos que estar vivendo? Pessoas que vivem santidade e piedade. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Irmãos, o fim está próximo. Jesus está voltando. Eu pergunto de novo a pergunta do início da mensagem: como estão os seus preparativos? Quem aqui tem certeza que vai terminar a semana que está chegando? Que não vai dormir no Senhor? Quem? O apóstolo sabia o perigo da influência do mundo e seus costumes na vida dos que pretendem serem salvos. E os seus conselhos, se os seus conselhos fossem atendidos, com certeza nada poderia nos desviar. Se os conselhos do apóstolo Paulo fossem atendidos, com certeza nós não desviaríamos. E nada ocuparia a nossa mente, a não ser a preparação para a volta do Senhor. Ah, irmão, então você quer dizer que eu não devo trabalhar? Trabalhe, mas trabalhe em oração. Queridos, eu adquiri uma doença chamada diverticulite aguda. Eu de 90 quilos, eu caí para 64 quilos. Fiz 2 cirurgias. Eu tive uma fístula, o intestino colou na bexiga. E não se assuste não, eu comecei a urinar fezes. Eu fiz uma cirurgia de 4 horas e 20 minutos. Apagado. Tiraram tudo aqui para fora. Cortaram. Eu fiquei 8 meses com a bolsa de ilostomia. Foi colocada uma bolsa no meu intestino delgado e não no grosso. Depois de 8 meses sem poder defecar, sem poder fazer nada, ficou parado o intestino grosso. Eu fiz outra cirurgia para retirar a bolsa. É a reconstrução. Mais 1 hora e 38 minutos apagado. E nessa cirurgia, eu deitei na mesa do lado do meu médico, doutor
Frederico Queiroz, proctologista, e eu disse para ele: Senhor, doutor, foi colocado uma hack para mim aí, uma cirurgia hack, uma anestesia hack. Eu quero uma geral. Ele disse: eu vou conseguir a geral para você. Ali eu sentei e disse: Senhor, irmãos, o que eu estou te falando aqui, Jesus é testemunha. Eu disse: Senhor, só me deixe voltar. Eu vou apagar. Vou apagar. Só me deixe voltar se eu tiver mais alguma coisa para fazer. Se eu não tiver, não deixa eu voltar mais. Minha família precisa mais do Senhor do que de mim. E descansei. Entreguei minha vida ali, ó. E sem medo, nada. Entrei dentro do centro cirúrgico. E assim, ó. Andando de boa, sorrindo, conversando com o médico, com as enfermeiras, com a equipe. Todo mundo ali no HO me conhece. Fiz um trabalho bonito enquanto eu estive ali. E vou falar uma coisa para vocês. Quando eu acordei, 1h e 38 minutos depois, eu pensei: ainda não chegou a minha vez. Eu ainda tenho alguma coisa para fazer. Irmão, o verdadeiro crente, ele não pode ter medo de morrer, não. Ele tem que sair dessa igreja aqui, ó. E se for para morrer, não volta para casa. Durma no Senhor. Espere no Senhor. Hoje nós estamos vivendo um monte de crente que tem medo de morrer, que não pode ver falar de morte. Não sou contra quem tem medo. Mas, irmãos, nós temos que ter a certeza que Jesus vai voltar e temos que estar preparados agora para a volta dele. Pedro nos exorta a bondade. Não vai dar tempo ler o horário, como eu digo. 2 Pedro 1, de 3 a 11, depois você lê em casa. Você lê em casa, porque não vai dar tempo. Olha o que diz. Pedro nos exorta a bondade, a fé, ao conhecimento, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção, a amizade. Tudo isso em amor e não em hipocrisia. Se teve uma coisa que deixou Jesus triste, decepcionado com seu povo, foi a hipocrisia. O que é hipocrisia? Tem a forma de quem está com Deus, mas não está com Deus. E se você quiser ler sobre isso, leia Mateus 23, o capítulo inteiro. E o Desejar de Todas as Nações diz que quando Jesus chamava os fariseus, os líderes religiosos, de hipócritas, sepulcros caiados, parede branqueada, lágrimas desciam dos seus olhos. Porque ele não falava aquilo com intuito de condenação, de destruição. Ele falava aquilo com um ar de misericórdia e compaixão. Irmãos, não sejamos hipócritas, mas verdadeiros adoradores do Senhor. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Podemos observar, irmãos, um preparo eficaz para sermos achados por Jesus em paz, sem mancha, diante dele. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite, também com o conselho do apóstolo Pedro. O apóstolo encerra sua participação nas Escrituras, no cânon bíblico, como um homem sábio no Senhor e certo de que, na graça de Jesus, jamais perderemos a nossa salvação. Pedro encerrou a sua vida como Jesus queria que ele encerrasse. Ele permitiu o Espírito Santo usá-lo. Para nós encerrarmos a mensagem dessa noite, às 20h55, eu convido vocês a abrir a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e 18. Eu preguei quando eu estive morando em Anápolis. Eu fui convidado por um pastor da Assembleia de Deus para me pregar numa igreja Assembleia de Deus lá. Eu confesso a vocês que quando eu entrei na igreja eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha pregado num culto daquele jeito. Era eu aqui no meio e a igreja era toda ao meu redor. E eu não sabia como é que eu fazia. Aqui não, aqui a gente só prega para frente. Eu não sabia como é que eu fazia, porque eu tinha que estar pregando assim, ó.
E eu preguei nessa igreja. Eu terminei a mensagem com 45 minutos, preocupado. Quando eu cheguei na porta, o pastor perguntou bem assim para mim: você tinha mais para falar, não tinha? Eu falei: tinha. Ele disse: por que você não falou? Eu falei: por causa do tempo. Ele disse: nós não somos adventistas. Sermão bom, 2 horas nós ficamos sentados aqui de boa. Irmãos, eu fiquei com vergonha. Mas é a cultura nossa. A gente tem que trabalhar com o tempo que temos. Então, queridos, nós precisamos dar valor ao que Deus tem oferecido para nós. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, verso 17 e 18, para nós encerrarmos a mensagem. Sendo assim, 2 Pedro capítulo 3, verso 17 e 18. Sendo assim, amados, é um apelo para mim e para você essa noite. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Salvador. A Ele, somente a Ele, a glória, agora e no dia eterno. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de dizer assim, palavra da salvação, e vocês repetem: graças a Deus. Palavra da salvação. Os irmãos católicos falam isso e a gente tem que repetir o que é bom. Palavra da salvação. Graças a Deus. Maranata. Certamente, amém. Certamente, amém. Que o Senhor, irmãos, nos abençoe. Eu faço um apelo para vocês: ore por mim, para que eu viva o que eu estou pregando. Eu quero ser salvo. Eu quero estar preparado para o encontro com Jesus. E se tem uma coisa que Jesus ensinou, é que aquilo que a gente quer para nós, nós temos que oferecer para os outros. E eu estou passando para vocês o que eu desejo para mim. Obrigado pela atenção de vocês. É muito bom poder retornar aqui à igreja do Ouro Branco. A última vez que eu preguei tem mais de 11 anos, né, André? Foi lá naquela pracinha, lá naquele predinho. Mas tudo é no seu tempo e na hora do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que possamos meditar nessas palavras. Esqueça o pregador, olha para a palavra. Por isso que eu fiz questão de não botar minha opinião. Eu coloquei o que está escrito na Bíblia. E que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como foi o texto que nós acabamos de ler. Pessoal do louvor, então vamos terminar o culto cantando uma música muito bonita, que é a música da minha conversão, há 25 anos atrás, que é Crescendo em Graça. Hino de número 160. Eu entrego a Jesus
Vamos entregando. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Como devemos viver? Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, ouvindo pela fé. Explodindo de vontade. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje a idade o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará um brilho na face do meu Senhor. Amém. Santo e bondoso Deus, muito obrigado pelos minutos que passamos aqui, cantando, orando e meditando em Sua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a nos prepararmos para o encontro com o Senhor. Nos ajude a focarmos mais na nossa salvação, na entrega, no compromisso com o Senhor e não com os homens. E quando estamos comprometidos com o Senhor nos leva para onde o Senhor quer levar. Então, Deus, cada um aqui tem um contexto de vida. Cada um aqui tem um tipo de propósito em sua vida. Mas eu oro nesse momento para que nenhum propósito terreno possa superar o propósito da salvação eterna. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, que nós estamos tão acostumados a vir à igreja, mas quando saímos, voltamos para a vida normal. Nos ajude a sair daqui com saudade de querer ficar mais ouvindo a Tua palavra. Nos ajude a gastar mais tempo, nos preparando para o encontro com o Senhor. O inimigo não está brincando, Senhor, e muitas das vezes nós estamos. Tenha misericórdia de nós. Confiamos na Tua promessa. Aguardamos o novo céu e a nova terra, aonde a justiça prevalecerá. Queremos ser achados por Ti em paz, sem mácula e irrepreensível. Muito obrigado por falar conosco essa noite. Nós oramos, agradecemos não porque merecemos, mas porque confiamos no Teu poder, no poder transformador do Teu Santo Espírito, e suplicamos essas bênçãos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.